Fala para mim, você investe na Oi? Se investe, já escreve nos comentários. Eu invisto na Oi, eu acredito, porque a Oi soltou ontem o seu balanço patrimonial e foi mais um daqueles emocionantes, cheio de detalhe. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Como é que o mercado está vendo isso? E aí a gente vai decifrar todos os números aqui para você entender se vale ou não vale a pena. E vou dar minha opinião, é claro, no final. É óbvio, não é uma recomendação, isso aqui é um vídeo de estudo. A gente, apesar de ser analista, não faz esse vídeo para indicar compra ou venda de ativos, mas é você que vai saber após esse vídeo se vale a pena ou não. Se você curtir, no final você dá o like, você compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar, você já se inscreve no canal do seu mordomo financeiro. Eu vou botar aqui, ó. Vai lá no canal do seu mordomo financeiro. Aqui a gente posta conteúdo todo dia para poder ajudar você a investir melhor. São conteúdos de diversos tipos para ensinar você a investir, falando sobre empresas, ações, fundo imobiliário. Não perca, nós estamos com quase 3.000 seguidores e vai ser uma honra ter você lá conosco. Também no Instagram, sobreira.fábio, quase 10.000 seguidores, já segue a gente também, consome nossos conteúdos diários e na nossa comunidade do seu mordomo financeiro, a comunidade do mordomo. Lá você bate papo entre amigos, entre investidores e também fala comigo e com o Alexandre, pede aquilo que você quer que a gente analise e é sempre um prazer para a gente atender vocês. Vamos falar especificamente da queridona Oi. O que eu fui aqui, ó, fui lá no site do RI da Oi, peguei as informações financeiras, peguei aqui a apresentação, e a apresentação chega a estar até engraçada, porque eles não falam nada do lucro na apresentação, só fala só da coisa boa como um todo. Aí depois tem o press release, tem a ITR, que são as demonstrações financeiras trimestrais ou anuais, está lá planilha de apoio, tem tudo. Peguei aqui primeiro a apresentação, vou falar com vocês, depois eu vou aqui mais um pouco o detalhe do balanço e falo minha opinião como um todo, tá? Vamos lá dar uma olhada aqui, dar uma decifrada na Oi, na Oizona da massa, da queridona Oi. Primeiro, ele foca muito na fibra, que é a coqueluche hoje, que a Oi está tentando se safar. A gente vai falar aqui como é que está a fibra, como é que está o chamado legado, que legado é daquele que ficou para trás, né? O que já descontinuou, o que não está mais acontecendo. Então é sempre uma comparação difícil, algumas coisas, porque tem um pedaço antigo e tem um pedaço novo. Daqui para frente, a tendência é que seja mais linear o que está acontecendo com a Oi, porque vai não ter mais o rabo lá para trás, o rastro deixado, vai ficar simplesmente a nova Oi, mas por enquanto tem muita coisa. Tem vários disclaimers aqui, começa falando o seguinte, ó, crescimento de receita da nova Oi desacelerou no segundo trimestre, dada a queda mais acentuada do legado, que é a parte antiga, enquanto a receita ex-legado, depois do legado, mantém duplo dígito, eficiência em custos segue melhorando ano a ano. Então ele fala aqui, ó, nova Oi, crescimento do segundo trimestre, receita de 2,2, 88% no total, ex-legado. Então você vai ver que o chamado que vem depois do legado já representa uma parte muito grande, 88%. E aí a receita também de 1,9 bi ano a ano só do ex-legado, que são esses 88%. Então subiu bastante a receita, isso aí é bacana, acima da inflação é muito bom. A fibra cresceu 15,3, a Oi Soluções cresceu 2,8, casas conectadas cresceu bem pouquinho, 0,4 milhões aí ano a ano, e 38% aí a receitas de comunicações, tá bom? Então, quando a gente fala da Oi, note, ela já começa falando ali do que ela tem de bom, já mostra mais ou menos a que veio, e a ideia é sempre essa, né? Mostrar o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Se ela não mostrar o que ela tem de bom e de ruim, ninguém vai ficar fascinado pela Oi como ela é. Ela tende sempre a mostrar o que ela enxerga que os seus investidores querem ver. Então, ela foca sempre nisso. Essa parte de tecnologia da informação e de comunicações, tal de TIC, é uma parte que ela tem investido bastante e tem crescido bastante, que tem sido uma das soluções que ela tem. Note, a eficiência dela aqui, eu vou voltar para cá, a eficiência dela aqui, a operacional, o OPEX, que são as despesas operacionais, caiu 2%, e o OPEX mais CAPEX, e o CAPEX é investimento, infraestrutura, um monte de coisa, caiu bastante, porque, novamente, uma nova Oi investe menos em infraestrutura, porque ela está ficando menor. Isso é normal. Então, quando a gente olha para o tamanho da Oi agora, com o legado, que é essa parte cinza aqui, tá vendo? Descontinuado, que é a parte branca, ou seja, não vai ter mais nem um legado sem legado, e a parte nova, que é o do legado, você vê que
está crescendo bastante aqui a parte do ex-legado, que é da nova Oi. Essa parte cresceu 10,5 aqui. Se você olhar a Oi como um todo, cresceu 3,1 essa nova Oi aqui, que seria do verde mais o cinza. Aí aqui ele botou um verde e cinza já com outras coisas, Oi Soluções, Oi Fibra, você vendo que a fibra é 51% hoje, Oi Soluções 33%, e aí você tem aqui as subsidiárias e o legado aqui, algumas coisas, queda acelerada no corte de fibra, fortes vendas dessa nova modalidade, maior receita aí por unidade ou por cliente também. Isso é muito bom. Então está crescendo de uma forma geral a fibra, isso é a parte boa do negócio como um todo. Receita da fibra continua se beneficiando da expansão da base de clientes e do ARPU e apresentou, se faltou o T aqui, né, crescimento saudável na comparação anual. Então a receita por usuário vem subindo também. Você vê que está sempre subindo, aumentozinho pequeno em relação ao trimestre passado, mas 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Casas conectadas também bacana, casas passadas, o HP também está bacana. Então veja que, no geral, os números estão crescendo, né? No geral. Quando a gente olha para a demanda, para essa parte aqui, aí já está ficando ruim. Ó. Demanda mais lenta diante do cenário macro levou a Oi a ajustar a sua estratégia comercial com disciplina financeira na aquisição de novas casas conectadas. Previsão é tomada no crescimento no segundo semestre aqui de 2023. Vamos ver se vai voltar mesmo. E ele já coloca, ó, caiu, pessoal, mas ó, os top 10 players também caíram. Então não é só eu que estou caindo, não, está caindo geral. O churn diminuiu, para vocês terem uma ideia quanto que vai modificando, né? As pessoas vão saindo e vão entrando, esse churn é isso, e a liderança em cidade dela é incontestável aqui na parte da fibra. Tá? Quando a gente fala da queda de 22% do OPEX, então OPEX é Operational Expenditure, que é as despesas operacionais, também teve bastante coisa aqui que mudou, mas não mudou muito, né? Ficou mais ou menos parecido, em torno de 2,3 bilhões ainda. A gente vai ver que tem um detalhe ou outro aqui que mudou alguma coisa, mas no geral continua com a despesa parecida, só mudou aonde que está. Está mais em aluguel e seguro agora, menos em receita de serviços de terceiros, em despesa de terceiro, e assim vai. Quando a gente olha a iniciativa de eficiência em custos proporcionar economias relevantes, ela vai falar um a um aonde que ela conseguiu diminuir o tal do OPEX. Depois eu vou mostrar um pouco aqui no balanço como é que isso vai se refletir. O EBITDA, aí ó, o EBITDA ficou bem baixinho, 5,3 a margem EBITDA, também vou mostrar daqui a pouco, e veja que vem caindo ano a ano, ou trimestre a trimestre. E a despesa do CAPEX, que eu já falei também, não tem mais esse monte de despesa aqui, porque é o ex-legado, é o legado, não tem mais, e agora ela deu até uma aumentadinha de um trimestre para outro, mas é muito menor em relação ao que era antes. O caixa da empresa era 1,8 bilhão, foi para 2,5, principalmente por causa do recebimento da primeira parcela do financiamento DIP, que é um financiamento especial para empresas em recuperação judicial. Veja que foi isso que acabou subindo bastante. Tem operações financeiras aqui que a gente vai ver porque subiu, mas é isso que, no final das contas, fez com que a empresa melhorasse nesse ponto de caixa atual. Mas melhorar em caixa significa que ela está melhor da sua dívida? A gente vai ver que não. Dívida bruta 23, dívida líquida, que é a dívida bruta menos esse caixa, 21,198. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui como é que está a dívida também. Aí vem a parte do ESG, o que ela está fazendo, e vem tudo que ela está planejando ali para o futuro, redução do endividamento, solução para o legado e melhorias operacionais. Quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, aumenta um pouquinho a lupa e começa a olhar os destaques de fato, ó, voltando aqui, ó. Por enquanto aqui, ó, é o que a Oi falou dela própria em relação à operação, que é importantíssimo. Você quer ser sócio? Você quer especular, faz o que você quiser, olha gráfico somente, olha qualquer coisa, quer ser sócio, tem que entender o negócio. E aí, quando você entende mais o negócio, você vê que a Oi, no geral, continua mantendo suas operações tranquilas, crescendo em alguns pontos, outros pontos deram uma degringolada. Mas quando a gente olha para os números, pessoal, o que você reflete em número, é importantíssimo você entender que é o balanço que vai ser a solução final e o número final que você tem que olhar. Não adianta ficar só especulando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que está acontecendo no balanço? E aí é que vem o desastre. E é o que é um desastre. Receita não mudou muito, ó, nem semestral, nem receita trimestral, vem mantendo mais ou menos a mesma receita. Já o EBITDA de rotina, ó, caiu 129. Se você olhar o EBITDA da rotina com o CAPEX, 134. A dívida líquida, olha para isso, era 20, caiu para 16, agora voltou para 21, 198, então subiu a dívida
de novo, trimestre a trimestre, ou semestre a semestre também, a dívida deu uma boa subida, o que é muito ruim. E a posição de caixa, apesar de ter agora ficado melhor em relação ao trimestre passado, caiu, era 5 bilhões no ano passado, praticamente metade. Então, em termos de dívida e de caixa, a empresa continua muito ruim. Em termos de receita, Oi Fibra subiu, Oi Soluções subiu, o legado vem caindo, é normal, subsidiárias também subiu bacana. Vejam, a receita do primeiro semestre do ano passado foi muito maior do que o primeiro semestre desse ano, queda de 30,7%. Se a gente for olhar o resultado, operação de continuados, tudo aqui, ó, 80% a menos, também é muito ruim, daqui a pouco a gente chega no lucro de fato. A receita da empresa, então, só da Oi Fibra, caiu, na verdade, semestralmente subiu também em relação ao segundo trimestre aqui, e o que não mudou tanto aqui foram as casas conectadas que a gente viu, que houve uma queda aqui no segundo trimestre do ano passado, aumentou aqui, agora deu uma subidinha aqui também. Aqui eles mudaram a ordem só para me confundir, geralmente eles fazem o contrário. Né? Então tá bom. Então o semestral daqui para cá também subiu 10%. Então, novamente, em termos de market share caiu um pouquinho, isso é ruim. Em termos de crescimento subiu. Então, a empresa nisso não está ruim, a sua operação. Mas quando a gente vem para a parte dos custos e despesas e tentar entender o que aconteceu, a gente começa a ver que tem uma coisinha aqui, outra ali que mudou bem. Nessa aqui não mudou tanto, mas olha só, 5 bilhões aqui para 4,6 aqui, e onde que está sempre a explicação? Serviço de terceiro caiu um pouquinho aqui, o pessoal caiu um pouquinho, aluguel e seguro subiu um pouquinho, isso aqui mudou muito. O que mais teve variação foi esse último, contingências, tributos e outros, e ele explica aqui, ó, as contingências, tributos e outros totalizaram um crédito de 269 milhões no segundo trimestre de 2022, a dinâmica positiva desta linha foi impactada pela apropriação de créditos a receber da Fundação Sistel decorrente da participação da companhia na distribuição do superávit. Então, veja, era um valor negativo, passou para um valor positivo, e isso foi o que influenciou praticamente essa mudança semestral aqui nos custos e despesas de rotina. É importante saber que isso acontece, tem muita coisa que é pontual. Do EBITDA ao lucro, aí começa, você vê que o negócio não está fácil. O EBITDA de rotina no primeiro semestre era 1 bilhão e 600, passou para 367, 77,7% de queda. O EBITDA de 9 bilhões para 258, 97% de queda. Do segundo trimestre para cá, um ano para cá, a diferença é de 99,5%. É um troço monstruoso. No Brasil, a queda foi gigantesca. Quando você olha para o EBIT também, era positivo, agora passou para negativo, então a conta fica até errada. E quando você olha para o lucro, pessoal, aí é, né, aquilo. Ano passado, semestre passado, 6 primeiros anos, tinha até lucro, prejuízo agora de 2 bilhões. Note que está só ficando cada vez pior. No primeiro trimestre de 2023 foi até pior do que nesse agora, e somando os dois desses dois aqui, mas a gente vê que em relação ao ano passado caiu muito. E aí não tem o que fazer, pessoal. O lucro da Oi está cada vez pior, quer dizer, o prejuízo da Oi está cada vez maior, o EBIT está cada vez pior, não está sobrando muita coisa mais para poder cortar, e isso está ficando muito complicado. Quando você olha a estrutura de resultado financeiro, ainda, se você parar a pensar, o resultado aqui do financeiro, olha para isso aqui, o resultado financeiro era 3,1, foi para 500 e pouco, melhorou muito. O resultado de IR era 4,7, foi só 14, então isso também melhorou muito. Ainda assim, a gente não está vendo nada de resultado bom nisso. Note, juros líquidos caiu um pouquinho, amortização caiu bastante, o resultado cambial era de 1 bilhão negativo, virou 569 positivo. E ainda assim nós estamos vendo como é que está a empresa. Então note que, apesar de ter um resultado cambial muito favorável, e essa parte de valor justo aqui também, o ajuste a valor justo aqui também muito importante, também caiu bastante, ainda assim a empresa não está conseguindo gerar caixa direito, gerou um pouquinho de caixa, por causa de uma entrada substancial que entrou, não por causa da operação em si, e também não está conseguindo gerar lucro. E quando a gente olha aqui, também o fluxo de caixa de investimento e endividamento também da empresa, veja que está uma diminuição muito grande do CAPEX, como eu já falei. Se a gente olhar, então, semestralmente caiu, né, vertiginosamente, mas isso é porque mudou bastante a Oi. Então, bacana. O que eu tenho até aqui agora? Uma empresa que você vê que nos números operacionais até está andando, está rodando, está tentando crescer e fazer o que ela tem que fazer. Quando a gente coloca isso em números, quando bota isso no balanço, aí é uma desgraceira só.
muito difícil conseguir defender o que está acontecendo com a Oi, pessoal. Essa é a verdade. Vamos dar uma olhada aqui agora, rapidinho, na parte do investidor 10 e do Status Invest. Você vai ver que, ó, em 10 anos, o decréscimo foi gigantesco, gigantesco. Se tivesse colocado R$1.000, você tinha R$2. Olha só, de R$1.000, você teria R$2. O decréscimo em 10 anos, 99,79 nominal, e praticamente a mesma coisa aqui com a inflação, que é praticamente tudo. O lucro da empresa, pessoal, isso aqui, olha, a média de menos 3,7 está menos 34,59. É um prejuízo gigantesco por ação. Não tem o que fazer. Quando você olha aqui, dividendo, a última vez que pagou foi em 2013, vai fazer 10 anos já. Comparando com as outras também, nem tem muito o que comparar, porque é tudo negativo. Então, você vê, o melhor dividendo hoje é da TIM, o maior valor de mercado aqui é da Vivo, a Intelbras aqui tem o melhor ROI, então cada uma está com um númerozinho aqui, mas você vê que comparando as duas, Vivo e TIM, que são as concorrentes de fato, ó, 15 pontos, 15, hoje a Vivo está mais barata, preço sobre lucro também está mais barata, o ROI da Vivo está um pouquinho menor, dividend yield está um pouquinho maior aqui, então são muito parecidas Vivo e TIM, e são duas empresas boas, e você fica ainda tentando investir em Oi, que é muito complicado. O próprio Luiz Barsi gosta de telecomunicações, de telecom, mas só serve essas duas, Vivo e TIM. Outras coisas não são nem telecom de fato, são alguma coisa voltada para o meio de comunicação. Muito complicado. Outra coisa bem interessante se parar para olhar. Pense que a Oi já caiu para 1/1000 do seu preço praticamente, e hoje ela estava em 697 milhões. Já parou para pensar que essa empresa chegou a valer quase 600 bilhões no mercado? Se ela vale hoje 1/1000 do que ela vale? Olha a queda que a gente tem nesse período todo, estratosférica. E aí nem preciso dizer, né? Comparar o Oi com o Ibovespa mais ou menos de lado nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos subindo, e a Oi lá para baixo, lá no chinelo, totalmente desestruturada. Quando a gente olha aqui para baixo também, a gente vai vendo aqui, ó, o azul é o lucro dela. Chegou a dar um lucrinho aqui em 2018, depois caiu, e aí quando a gente olha aqui o preço, ó, uma derrocada só, não tem para onde ir com essa Oi. A gente tem aqui no Status Invest 2 análises, só uma recomendando manutenção e uma recomendando venda. Olha isso aqui, a volatilidade do Ibovespa aqui, 11,78. A gente pega aqui, às vezes, uma empresa Ambev, VEG, outras empresas aqui com 20 e pouco, 120 de volatilidade, negócio monstruoso. A liquidez da OIBR3, da OIBR4 é bem alta, então isso é bem tranquilo. E aí, dividendo, a última vez foi em 2023. Então, ó, note, números da Oi, sempre muito desgraceira pura. Quem aqui é o maior investidor da Oi aqui, o cara que está mais ferrado? Victor Adler e a VIC DTVM, ó, 0,18, 0,03, e aí está muito pulverizada, a tesouraria tem quase 10% aqui das ações, não tem nenhum grande investidor hoje de Oi. E aí, olhando aqui para o TradingView aqui, pessoal, aí também é a mesma coisa, ó, queda de 2% por enquanto. Oi estava valendo R$1, caiu 2 centavos, 2% é a coisa mais fácil de fazer o cálculo aqui. Mas veja que, olhando aqui no curto prazo, está ruim. Olhando aqui, quando a gente bota aqui no gráfico mensal, cada barrinha dessa aqui é um mês, é só queda, pessoal. Queda. Chegou a custar a dinheiro de hoje, já com todos os agrupamentos, tal, quase R$1.000, 900 e poucos reais, e hoje está 98 centavos, ou seja, uma queda de 99,9% quase. E é isso que você tem quando você investe numa empresa como a Oi. Tá certo ou tá errado? Deve investir ou não? É você que tem que decidir. Minha opinião sempre foi a mesma. Não invista em Oi. Se você tem um perfil de risco, aquele pedacinho por risco, que pode virar pó, e é isso que está acontecendo, virando pó, cai 90%, depois cai mais 90%, depois cai mais 90%, você acha que não tem como cair, e ela sempre consegue nos surpreender e cair mais. É triste ver a quantidade de gente que perde dinheiro com Oi, fica ouvindo outras pessoas, fica ouvindo a influencer, YouTube e tal, que fica falando, não, Oi vai, e a Oi nunca vai. Se você tem estômago para isso, se você está tranquilo com isso, tranquilo, mas faça o seu dever de casa, estude, entenda a empresa, não vá comprar hoje só porque alguma pessoa falou para você que agora ela vai bombar, porque isso, porque aquilo, fica pegando a minúcia do negócio e começa a fazer hashtag eu acredito. Se você acredita, beleza, já escreve aqui hashtag eu acredito, eu gosto de Oi, eu invisto em Oi, eu não invisto em Oi, essa desgraceira eu não tenho na minha vida. Faça o que você quiser, mas faça sempre com suas próprias pernas, com seu próprio conhecimento. Não vá botar muito dinheiro no negócio que vai te arruinar amanhã,
porque muita gente, e eu conheço gente que perdeu muito, mas muito dinheiro, milhares e milhares de reais com Oi, achando que sabia o que estava fazendo, principalmente nessa época que a Oi deu essa subida aqui, ó. 2020 para 2021, que a Oi deu essa subida, a galera falou: pronto, melhor empresa do mundo, vou investir, vou ganhar 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, vai voltar a custar o que custava antes, e depois, aqui de R$ 25 de preço de hoje, já caiu para R$ 1, já caiu mais de 95%. Não caiam nessa, conta do Vigário. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, pessoal. Espalha a boa notícia aí, espalha o que a gente está fazendo aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. Entra na nossa comunidade do Mordomo, clica aí ou aponta o celular para o QR Code ou entra lá no link e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.